teve manifestações contra e a favor do Bolsonaro. Uma greve geral está marcada agora para o dia 14 de junho. Como é que o senhor avalia esse momento? É um momento de polarização? A resistência a Bolsonaro, o senhor acha que vai crescer? O senhor diria que hoje o Bolsonaro está mais forte ou mais fraco? Olha, eu acredito que o Bolsonaro hoje ele esteja mais fraco aos olhos da sociedade brasileira. Primeiro porque ele foi um candidato que ganhou as eleições muito mais por conta de um trabalho antipolítico feito durante os últimos anos pelos meios de comunicação, e ele conseguiu passar para a sociedade, depois de 28 anos de mandato de deputado, que não era político. Ou seja, ele utiliza a política na pior espécie dos coronéis que nós aprendemos a criticar no Nordeste brasileiro. Ou seja, não só ele é político, como o filho é político, o outro filho é político, o outro é política, a mulher era política, sabe? A ponto dele fazer um filho brigar com a mãe, sabe? Disputar. Então, essa ideia de não ser político teve muito a ver com a eleição do Bolsonaro, ou seja, o cara que era antissistema, o cara que não gostava de política, ninguém prestava, o Congresso não prestava, nada prestava, isso conseguiu fazer com que ele chegasse à presidência da República. Agora, entre você falar na campanha, ele ainda levou a vantagem, pasmem, levou a vantagem de uma facada. Porque a facada o tirou dos debates. Foi uma coisa fantástica para ele, porque ele certamente teria muita dificuldade em participar de debate com os outros candidatos. Ele se livrou do debate, ele preferia dar entrevista sozinho, chegou à presidência numa sociedade que estava enraivecida, porque não foi durante as eleições. Se a gente pegar desde 2013, da passeata de junho, pegar a campanha de 2014, o ódio que aconteceu na campanha em que a Dilma derrotou o Aécio, que resultou depois na campanha do impeachment da Dilma, a gente vai perceber que o povo brasileiro estava ensandecido. Eu nunca tinha visto, tenho 73 anos, faço política sindical desde 1968, eu nunca vi a sociedade tomada pelo ódio que estava tomada durante esses últimos anos. Ou seja, a ponto das pessoas não conversarem, a ponto de filho deixar de visitar pai, a ponto de jantares que aconteciam entre família pararem de existir, porque as pessoas, sabe, quase que entram em luta corporal. Pois bem, então ele ganha as eleições com esse discurso, e o tempo vai passando e as coisas não acontecem. Ou seja, na verdade, ele debita nas costas do ministro da Fazenda toda a possibilidade de governança dele, e é uma governança muito simples, ou seja, é uma promessa de que a reforma da Previdência vai resolver os problemas do Brasil, os problemas da China, o problema de comércio exterior, o problema de emprego, o problema de salário, sabe? A reforma da Previdência é vendida como se fosse uma coisa milagrosa, quando na verdade, eu espero que essa gente toda, sabe, esteja viva, se for aprovada a Previdência, para ver o que vai acontecer quando você tira um regime solidário em que todos contribuem para as pessoas na velhice se aposentar, para um regime em que cada um cuida de si. Cada um para si, Deus para todos. Ou seja, é um regime desastroso, tanto é que ele não existe em lugar nenhum do mundo, a não ser a experiência do Chile, que foi fracassada. Na verdade, a ideia da reforma, tal como ela está proposta, ela visa muito mais resolver o problema
para os bancos do que o problema para os trabalhadores. Ora, os trabalhadores estão sendo vitimados por uma campanha de pensamento único extraordinária. Se não fosse vocês na Globosfera, sinceramente, sabe, todos os canais de televisão, todos os jornais e todos os programas populares é uma voz única defendendo a reforma da Previdência. Tem gente que fala em 10 milhões de empregos, gente que fala em 8 milhões de empregos, gente que fala, sabe, numa coisa absurda que não é compatível com a realidade que estamos vivendo e nem com uma reforma vai acontecer, porque, na verdade, o que eles estão fazendo é destruir um sistema que tem problema e sempre vai ter problema e sempre você vai ter que discutir reforma na Previdência, uma geração cuidar da outra geração. Agora, você não pode destruir uma coisa que resolve o problema desse país, como a Previdência Social. Se essa gente conhecesse as cidades pequenas desse país, não é só no Nordeste, não, no interior de São Paulo, no interior do Paraná, você vai perceber que muitas cidades, a cidade se movimenta. As casas de prostituição se movimentam no dia que as pessoas recebem a sua aposentadoria, o seu salário mínimo. Ou seja, quando nós aprovamos na Constituição de 88 a política de seguridade social, era que a gente queria fazer um sistema global para garantir a todo e qualquer cidadão brasileiro, independentemente se ele tinha ou não contribuído, o direito dele ter um mínimo de tranquilidade na velhice. Tá? Isso agora é vendido dioturnamente como se fosse um mal. E a outra coisa é o processo de privatização. Né? Eu fico imaginando o estrago que essa gente está fazendo no Brasil e para o futuro do país com a tentativa de vender tudo, a ponto do ministro da Fazenda ter a pachorra, sabe, brincando ou não, de ir aos Estados Unidos e dizer que gostaria de vender até o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, que gostaria que o Banco do Brasil fosse administrado por um banco americano, quer dizer, não é mais nem o complexo de vira-lata, é a vira-latice pura, né? Pedigree de vira-lata, esse comportamento. Então, eu acho que ele não está bem, também não acho que um governo acaba com 6 meses, né? Ele ganhou as eleições e ele agora tem a obrigação de governar esse país e fazer com que o povo brasileiro possa ver a economia voltar a crescer, ter emprego, ter salário, ter renda, ter vontade de ser brasileiro. É isso que está acontecendo, Leonora. A parte só da minha pergunta é a resistência a isso. Você acha que vai crescer a greve do 14 de junho? Veja, eu penso que a sociedade brasileira ela tem razões de sobra para brigar com o governo Bolsonaro, sabe? Ou qualquer outro governo que estivesse fazendo o que ele está fazendo. Vamos pegar a questão da educação. Não existe nenhum exemplo na história da humanidade de um país que conseguiu se desenvolver sem você investir em educação. Se você não investir em educação, você não investe no futuro do país. E investir em educação significa você ter mais sala de aula, ter mais aluno, ter mais professor, ter mais técnico, significa ter mais investimento e não gasto, como essa gente trata a questão da educação. Então, eu acho que questões como a questão da educação, questões como a questão dos direitos trabalhistas, questão como essa da destruição da Previdência Social. Eu ainda ontem assisti de que ele leva um projeto de lei ao Congresso Nacional que pode ser chamado o projeto de lei da morte. Ou seja, ele vai beneficiar os infratores, né, porque vai levar para 40 pontos para as pessoas perderem a sua carta, mas uma coisa que eu acho absurda é tirar a obrigatoriedade, sabe, daquele banquinho que garanta a criança e ainda admite que a criança vai no banco da frente. Ou seja, é uma coisa... Eu não vou dizer que é de insanidade, porque eu não quero criticar os loucos desse país. Mas é uma coisa insana. É uma coisa insana você achar que tirando, sabe, permitindo que os caras corram mais, permitindo diminuir a multa. Eu lembro quando foi instituído o cinto de segurança no Brasil,
Eu lembro uma coisa engraçada, ninguém utilizava cinto de segurança, porque era incômodo você colocar. E naquele tempo era bem apertadinho, você fazia um esforço muito grande para colocar o cinto. Quando é que as pessoas começaram a utilizar cinto? Quando a multa aumentou. Na hora que a multa, sabe, é pesada, o que que acontece? A parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Então, o que acontece? O cara começa a utilizar. Na medida que o cidadão é irresponsável no trânsito, você não pode facilitar a vida dele, porque se fosse só ele que morresse, se fosse só o irresponsável, sabe? Mas ele mata inocente. Um irresponsável pode matar uma família inteira que saiu para passear no domingo. Então você não tem que flexibilizar, você tem que endurecer para que as pessoas saibam que pegar um carro e sair na rua, você tem responsabilidade com você, com a sua família, mas com a dos outros também. Então essas coisas e outras é que me leva a crer que o Bolsonaro não deve ser tratado como um burro, como eu vejo muita gente tratar. É um burro, não sabe nada, não tem da conta. Olha, o burro não se elege presidente da República. Sabe? Ele foi muito esperto, ele não faz nada de graça, aquilo que ele faz, que a gente acha que é um bobo, sabe? Tudo aquilo é premeditado. Ele tem uma política de marketing própria para um público próprio, que é um público que nem ele. Quando você vê um cidadão aqui na Universidade do Paraná, sabe, arrancar uma faixa defendendo a educação e bravar e gritar e ofender os estudantes como ele fez, ou seja, significa que tem gente nesse país que segue o comportamento do Bolsonaro. Ou seja, tem gente que não gosta de negro, que não gosta de índio, que não gosta de mulher, que não gosta de homossexual, que não gosta, sabe, de liberdade, que não gosta de democracia. Sabe, tem gente que não gosta. E essa gente chegou ao poder. Então tem uma motivação enorme para a sociedade brasileira estar alerta. E eu digo sempre, Eleonora, que a coisa mais interessante nesse momento, veja, a briga pelo salário, a briga pelo emprego, a briga pela manutenção de uma previdência justa para as pessoas, é a questão da soberania nacional. Ora, vamos compreender soberania nacional não só os limites das nossas fronteiras, mas vamos compreender que a parte principal, sabe, dentro de um país soberano é o seu povo. É o seu povo, é a sua qualidade de vida, a sua qualidade de comida, a sua qualidade educacional, a sua qualidade, sabe, de investimento em pesquisa, a qualidade da educação fundamental para as crianças, sabe, a nossa biodiversidade, as nossas riquezas minerais, as nossas empresas públicas, sabe? Ou seja, nós temos que pensar, sabe, que país nós queremos para amanhã, para depois da manhã, e o Bolsonaro não tem o direito de destruir o que essa nação construiu com tanto jeito. Sabe, eu fico sempre dando o exemplo, ou seja, o cidadão casa, sabe, e fica desempregado, aí ao invés de procurar emprego, ao invés de fazer bico, ao invés de limpar a rua, ao invés de catar papel para vender, ele fica falando para a mulher, vamos vender a geladeira? Vamos vender a cama? Vamos vender a televisão? Vamos vender o micro-ondas? Vamos vender, sabe? Por último, ele vende a alma ao diabo, é o que eles estão fazendo no país. Sabe, a vergonha que nós estamos passando lá fora, quando um presidente da República vai bater continência para a bandeira de um outro país, o vexame que eles estão dando ao Brasil, que era um país respeitado. O que eu penso, na verdade? Não é apenas o Bolsonaro. Tem uma elite brasileira, da qual a imprensa faz parte. Eu faço questão de dizer, a história vai mostrar que a Globo tem responsabilidade com o ódio disseminado nesse país. Eu, às vezes, fico muito nervoso quando eu vejo as pessoas discutindo na televisão, um fala mal do outro e finge que não tem imprensa. A imprensa tem muita responsabilidade com o que aconteceu nesse país. O ódio disseminado, as mentiras contadas, as coisas inventadas. Eu mesmo, sabe, eu me pergunto todo dia, por que eu estou aqui? Eu me pergunto. Ou seja, uma mentira contada
pela imprensa, uma mentira contada pelo delegado que fez o inquérito, uma mentira contada pelo promotor e uma mentira contada pelo juiz. Tá? Que foi referendada pelo TRF4. Eu tinha expectativa que no STJ fossem ler, sabe, o processo, fosse, sabe, pegar o processo e ver para saber onde é que está. Eu estou desafiando as pessoas, eu não estou querendo favor aqui dentro, eu só quero o seguinte, provem 1 centavo na minha vida. Provem uma coisa ilícita na minha vida. E aí eu fico tranquilo, por que eu vou ficar brigando, xingando os outros? Então, eu sou obrigado a dizer o Moro é mentiroso na minha sentença, o Delayol é mentiroso na acusação, o delegado que fez o inquérito é mentiroso. Eu quero brigar. Eu digo todo dia, eu não estou pedindo favor para a justiça. Eu estou querendo justiça. Sabe, eu não aceito 1 minuto de condenação. Eu já tenho 73 anos, sabe, para mim, a morte está mais próxima do que a vida, ou seja, o nosso futuro com 73 anos, um dia você vai chegar lá, Eleonora e Joaquim, vocês vão ver que o futuro fica muito pequeno, ou seja, eu só quero que prove, gente, provem que eu tenho as coisas que falaram que eu tenho e eu fico desmoralizado. Provem. Sabe, hoje eu estou convencido, Eleonora, estou convencida que o que aconteceu no Brasil não surgiu dentro do Brasil. A Lava Jato não é uma coisa só pensada daqui. Acho que tem o Departamento de Justiça americano. Hoje nós temos documento, nós temos vídeo, nós temos, sabe, a intromissão de promotores americanos nas decisões brasileiras. As multas para defender os acionistas americanos e os acionistas brasileiros. Sabe, quando um juiz faz um pacto com a imprensa para poder combater a corrupção, não precisa de juiz. As manchetes de jornais condenam qualquer pessoa. Então, você passa a contar uma mentira atrás da outra, e é sempre assim, a desgraça da primeira mentira é que você passa a vida inteira mentindo. Eu disse no depoimento que eu fiz para o Moro, o primeiro depoimento, você está condenado a me condenar, porque a mentira já foi longe demais. Como é que pode o Delayol ficar 1 hora na televisão inventando uma história de um PowerPoint que parece aqueles que foram feitos no Fantástico, sabe? Uma coisa parece que foi feita pela mesma equipe. E quando termina, sabe, o balaio de infâmia contra mim, eles falam, não me peçam provas. Eu tenho convicção. Aí o Moro vai dar a sentença, sabe? Não tem Petrobras, não tem apartamento, mas eu estou aqui. Quando descobriram, e foi o DCM que descobriu, que a offshore do Panamá, que era responsável por toda a maracutaia do apartamento no Guarujá, na verdade, sabe, era responsável pelo apartamento da Globo em Paraty e era responsável pelo helicóptero da Globo, o que aconteceu numa semana? A mulher que foi presa foi solta, a mulher foi embora e não se falou mais no offshore, mas o Lula ficou aqui. Então eu estou aqui, sabe, não sei quanto tempo vou ficar, não quero favor, sabe, mas eu tenho fé em Deus que eu não morrerei sem desmascarar o Moro, o Delayol e os meus acusadores. Tenho fé em Deus. Sabe? Não importa quanto tempo eu fico aqui dentro. Mas esse é o meu objetivo, é desmascarar. Porque se eles não têm honra, eu quero lembrar eles que o nordestino, filho da dona Lindu, tem muita honra e não sairei daqui sem provar minha inocência. Presidente, o sucesso do Bolsonaro, vamos dizer assim, o êxito dele, a continuidade dele é muito associado ao senhor. Quer dizer, ele cresceu como o anti-Lula, vamos dizer assim, o anti-Lula, o anti-PT. Então, o que eu pergunto é o seguinte, hoje, professor, à medida que o governo dele vai fracassando, as pessoas começam a prestar atenção e falam, olha, o que fizeram com o Lula? E hoje as pessoas já começam a criar um consenso de que o senhor, um consenso na sociedade que achava, que condenava o senhor, já achando que talvez seja melhor o senhor sair. Houve ontem uma manifestação da Procuradoria, foi divulgada a manifestação anterior da Procuradoria-Geral da República,
falando que o senhor tem direito à progressão de regime, que o senhor já tem direito a ir para um semi-aberto e poderia ser, inclusive, um aberto, ficar em casa. A pergunta que eu faço é assim, o senhor aceitaria hoje esta progressão de regime, ainda que o senhor tivesse que usar tornozeleira eletrônica? Deixa eu dizer uma coisa, porque eu respondi essa pergunta uma vez e eu não quero que ela seja mal interpretada. Tá? Eu não estou pedindo prisão domiciliar. Eu não estou pedindo. Veja, se a prisão domiciliar não implicar que eu abra mão de todos os recursos que eu quero fazer para provar a minha inocência, porque, veja, eles têm que saber que se eu sair daqui, tá, eu vou continuar falando, eu vou continuar gritando, eu vou continuar esperneando, eu vou continuar denunciando. Eles não mexeram com o culpado. É muito fácil quando você prende um bandido, como prenderam alguns, e logo o bandido começa a denunciar a mãe, o avô, o pai, escolhe um monte de cara que já morreram e continua a denunciar, porque ele está muito menos interessado na verdade e muito mais interessado nos privilégios que vai ter. Quem roubou sai daqui mais rico do que entrou. Né? Pelo menos legalizada a roubalheira. Vai viver bem, como tem muitos já vivendo por aí. Ninguém vai ver como é que está vivendo o Sérgio Machado, como é que vai viver o Palocci, como é que vai viver o Paulo Roberto, ou seja... Sabe? O próprio meu delator, ele deu 10 depoimentos. Um ele falou uma coisa, nem teve de falar outra, e depois ele falou, o advogado é que mandou falar isso. A campanha das diretas foi possivelmente o maior movimento cívico na história desse país, em que juntava todos os partidos. Né? Todos os partidos. Pois bem, no dia da votação no Congresso Nacional, nós perdemos. E nós perdemos porque enquanto a gente estava na rua gritando direta já, Fernando Henrique Cardoso, Tancredo Neves, o saudoso finado Fernando Lira e outros estavam negociando de direta já para mudança já. Ou seja, construíram a tese de que se tivesse direta, o doutor Ulisses seria candidato, ele era muito esquerdista, sabe? Era preciso, então, que houvesse um pacto para que se elegesse uma pessoa que combinasse com os militares a sua chegada ao poder. E começaram a gente na rua gritando direta já e eles articulando mudança já. O que aconteceu? Mudança já. Eu não esqueço nunca que eu fui na casa do doutor Ulisses Guimarães, eu e Luiz Eduardo Grijaldi, convidar o doutor Ulisses Guimarães para um comício depois que o PMDB tomou a decisão que não ia mais fazer a campanha das diretas. E nós íamos fazer um comício em Belo Horizonte, que ia ser a primeira vez que o Antônio Cândido e Paulo Freire iriam subir num palanque. Então foi eu e o Grijaldi conversar com o doutor Ulisses Guimarães, chegamos lá, a dona Mora nos atendeu com muito carinho, o Ulisses Guimarães estava dormindo, estava deitadinho com a mão na barriga, sabe? Chegamos lá, acordamos eles e fomos conversar. Ele falou, olha, Lula, eu sei quando eu estou derrotado. Eu sei. Vocês fizeram uma sacanagem comigo, ou seja, eu estou gritando direta já, e eles me vendendo por detrás, ou seja, e fizeram o acordão para ser via colégio eleitoral e sem o doutor Ulisses Guimarães. Foi isso que aconteceu. Mas hoje seria possível imaginar uma frente como daquele tempo, uma rival, uma direta já? Ontem mesmo o ministro, desde o Temer até o ministro da Justiça, do Temer, do Itamar, os ministros do seu governo, da Dilma, assinaram um manifesto contra essa política de armamento. Ministros de vários governos estão se reunindo. É possível, o senhor acha, fazer uma frente antifascista no Brasil? Uma frente democrática para que essas questões possam ser encaminhadas? É possível, ela já existe, Leonor, ela já existe. Veja, o que acontece é que entre você criar uma frente e você imaginar milhões de pessoas leva um tempo. Eu achei extraordinário que os ministros da Educação, sabe, se reunissem para fazer um manifesto contra o que está acontecendo na educação brasileira. Os ministros da Ciência e Tecnologia, os ministros da Justiça, isso é muito importante. Isso é o começo. Você não faz, sabe,
ou não sai na sacada do teu prédio e grita, sabe, trabalhadores do mundo univos, e eles já vão se unir. Não, é um processo. Então, é um processo. O senhor recebeu aqui o PDT e o PSB, e isso discutindo justamente esta frente. De maneira concreta, eu falei, por exemplo, do impeachment é algo que pode unir, fora Bolsonaro unia, direta já era para os militares saírem do poder. São coisas muito objetivas, por isso que eu perguntei se o senhor é favorável ao impeachment. O senhor recebeu o PSB e o PDT, exatamente de concreto, o senhor, com a liderança política que o senhor tem, o que pode ser encaminhado? Qual é a bandeira que se deve hoje carregar? Mas vamos só colocar as coisas bem colocadinhas para não ter interpretação equivocada. Veja, eu sou totalmente favorável a impeachment se você provar crime cometido pelo presidente da República que está governando. Então você tem que fazer um processo de julgamento até chegar lá. Não é, sabe, ganhou, errou, impeachment, ganhou, errou, impeachment. Assim ninguém governa o país em lugar nenhum do mundo. Então, vamos dizer, tem que ter um processo de apuração dos crimes cometidos. Segundo, eu acho que é possível construir uma frente, e eu queria até fazer um apelo para vocês aqui. Eu assisto muito, tudo que eu posso ver hoje e eu vejo todos vocês, vejo as entrevistas que vocês fazem. Eu, de vez em quando, eu sinto uma angústia, sabe, que é próprio de quem perde as eleições, ou seja, e você olha, puta merda, tem 4 anos para frente, eu vou esperar 4 anos, é impossível esperar 4 anos, eu quero que resolva, mas houve eleição, o mandato é de 4 anos. Mas o senhor não pode participar. Esse cara, pois é, mas veja, nós aceitamos a regra. Então, sabe, você entrou em campo, o juiz apitou, e agora tem o tal do VAR lá, você viu que o Corinthians perdeu ontem à noite por causa de um VAR, sabe? Então, teve o resultado. Você não protestou na hora, você não questionou, o jogo está jogado, o resultado está dado. Então você precisa fazer o quê? Você não pode ficar torcendo para o cara que ganhou erre. Porque quando ele erra muito, quem cai na desgraça, quem é? É o povo. E que povo? A parte mais pobre da população. Então, o seu Bolsonaro precisa governar o país pensando em gerar empregos, pensando em gerar renda, pensando em aumentar o salário mínimo, pensando em fazer mais política social, pensando em fazer mais habitação. É isso que ele tem que fazer. Ou seja, acabaram com mais médicos e colocaram o quê no lugar? Quem está na capital não sente a falta de médico, né? Mas viaja o interior para ver a falta de médico. Veja quanto tempo demora uma mulher pobre para fazer uma consulta. Então, eu acho que é isso que nós, da oposição, temos que brigar. No PT, eu cheguei a falar com a Gleice, acho que estão fazendo, é transformar o programa de governo que fez o Haddad disputar as eleições em vários projetos de lei. E apresentar no Congresso um pacote de projeto de lei, se contrapondo ao que está aí. E, ao mesmo tempo, ir para a rua defender os interesses do povo. Eu acho que a movimentação de rua é a única coisa que faz com que qualquer pessoa que esteja no governo tenha preocupação com o povo. Então, nós temos motivo de sobra. O que eles fizeram na legislação trabalhista é transformar o povo quase que no tempo da escravidão. Tá? Naquele tempo era só gente negra que era escrava, agora é todo mundo. Porque agora o trabalho intermitente vai predominar nesse país, as pessoas vão ter salário muito mais baixo, as pessoas vão ser muito mais vulneráveis. Achar que Uber, sabe, vai garantir emprego para todo mundo, achar que entregar pizza vai garantir emprego para todo mundo, as pessoas precisam de emprego formal, emprego que dê a ele uma certa estabilidade, porque as pessoas têm família para cuidar. Então, nós temos motivo de sobra e temos bandeira para ir para a rua. Tá? Não adianta a gente ir com 50 bandeiras. É normal que cada movimento tenha a sua bandeira. É normal. Sabe? Mas tem um momento que nós temos que juntar, e por isso que eu coloco a questão da soberania como uma coisa muito forte. É porque na questão da soberania, você está defendendo o seu país, o seu território, o seu povo e as suas riquezas.
Sabe, você está mostrando para a sociedade o que vai acontecer com um país se ele não for soberano. E nós, Joaquim, provamos que é possível. Veja, quando nós criamos os BRICS, a gente tinha a ideia, inclusive, de ter uma moeda comercial para não ficar dependendo do dólar. Por que nós temos que depender do dólar? Por que a gente não pode criar uma outra moeda? Por que eu, para negociar com a Bolívia, com o Equador, com a Argentina, eu tenho que ficar dependendo de comprar dólar, se nós podemos negociar nas nossas moedas? Sabe? Então a gente tinha pensado nisso quando pensou em criar o Banco do Sul, a Unasul, a CELAC, os BRICS. É possível fazer isso. E o país é soberano. O país não tem que entrar numa reunião de cabeça baixa, não, humilhado. Sabe, a grandeza de um governante não é fazer bonito para os seus adversários, é defender o seu povo. É falar grosso em defesa do seu povo, coisa que eu não vejo a gente falar. Está lembrado da fase do Chico Buarque? Sabe, eu gosto do PT porque ele não fala fino com a Bolívia, não fala fino com os Estados Unidos, nem fala grosso com a Bolívia. E quando você quer se respeitar, você não precisa ser grosseiro com ninguém. Você pode ser tratável, você pode cuidar das pessoas educadamente, você pode, sem precisar ofender. O Bolsonaro só tem um discurso. Só tem um discurso. É contra o vermelho, é contra o comunista, é contra o socialista, ou seja, todo mundo é socialista para ele, desde que não seja dele. Uma doença, sabe, que precisa de psicanálise, que precisa, sabe, de tratamento. Porque, veja, qual é o problema? Quando você tem um cidadão político, você pega um cientista político, o mais renomado que você quiser encontrar no Brasil, o cara vai dizer o seguinte: olha, a política é a melhor forma de você encontrar soluções para os problemas de uma sociedade. É através da política. Tá? Não é negando a política que você vai encontrar, porque quando você nega a política, o que vem depois dela? Vem Bolsonaro. Ou seja, quando você nega a política, vem o que veio na Itália. Quando você nega a política, vem o que veio na Hungria. Ou seja, você permite... Não é que eu seja contra um artista se eleger, um apresentador de televisão, um palhaço de circo se eleger. Não, qualquer um pode se eleger. É preciso saber qual é o compromisso que a pessoa tem com o povo. Qual é o compromisso que a pessoa tem de montar um governo. E para quem que essas pessoas querem governar? No caso do Brasil, precisa ficar muito claro. Esse país voltou a ter a mesma pobreza que tinha quando eu fui eleito presidente. Pega os anais do Congresso, veja quantos discursos o Bolsonaro fez contra mim. Nem ele fazia discurso contra mim. Nem ele. Eu fui candidato, a Dilma foi candidata em 2010, naquela eleição não teve um panfleto contra o Lula em toda a campanha. Eu digo sempre, a campanha de São Paulo começou com o Serra falando bem de mim. Eu sou amigo do Lula, Tá? Veja os votos do Bolsonaro contra o governo. Então, o que eu acho? Eu também não vou ficar aqui discutindo o meu legado da vida inteira. Eu só quero dizer que há possibilidade de fazer as coisas diferentes. Há possibilidade de você governar sem ódio. Há possibilidade de você governar de forma generosa para todo mundo. E aí eu digo, eu sou o exemplo disso. Todo mundo ganhou dinheiro no meu governo. Qual foi a vantagem? É que no meu período, você pega que os 10% mais pobres tiveram 15% de ganho a mais do que os mais ricos. Obviamente que continuaram sendo pobres. Mas o cara passou a ter direito de ir num restaurante, o cara passou a ter direito de visitar seu parente de avião, o cara passou a ter direito de fazer uma viagem para o exterior. Porque é preciso parar, sabe, de imaginar que só pode ir a Miami, sabe, uma certa classe da sociedade para comprar enxoval para o seu filho, carrinho para a criança que vai nascer, e os pobres não. As pessoas têm prazer de ter as coisas, as pessoas querem comer bem, querem se vestir bem, querem passear bem, sabe, todo mundo. Quem é que não quer se vestir bem? Quem é que não quer ficar bonito? Quem é que não quer comer bem?
Ou será que as pessoas pensam que o povo gosta só de carne de pescoço? Não, a gente gosta de coxa, de peito, de filé. Vamos só comer músculo. Então, é esse país que eu acho que as pessoas têm que pensar se a gente quiser construir. Como é que eu acho que a esquerda pode se unir? Em torno de um programa. Em torno de um programa. Ficar discutindo 2022 está muito longe. Nós temos que discutir a nossa sobrevivência. Ou seja, não dá para ficar discutindo a qualidade do caixão, a qualidade do tubo que a gente vai. Não, nós temos que discutir como evitar que esse país volte a se transformar numa republiqueta de bananas. É isso que nós temos que falar alto e bom som. Daí porque nós precisamos convencer a sociedade do significado da palavra soberania. Eu disse aqui numa entrevista o seguinte, sabe, cadê os militares nacionalistas? Cadê? Eu pergunto. Ou seja, porque se um cidadão é militar de carreira e ele não é nacionalista, ele não deve ser promovido a general. Deve cair fora logo. Agora, presidente, isso não foi um erro, vamos chamar assim, do próprio governo do PT não ter deixado, vamos dizer, uma outra doutrina nas Forças Armadas, não ter uma interlocução maior? Porque o que parece hoje é que, na época, já se conspirava dentro das Forças Armadas, devendo obediência a Dilma, no caso, e já estava articulando a candidatura do Bolsonaro. São pessoas que foram promovidas pelo senhor, pela Dilma. Não foi ali um erro, não ter dado uma atenção maior para as Forças Armadas, que são importantíssimas, de fato, numa doutrina nacionalista? Porque hoje o nacionalismo é do PT. Veja, eu acho que eu cometi um erro. Eu já até falei para o Celso Amorim, que foi ministro da Defesa, falei para o Jobim, qual é o erro que eu cometi? Não ter cuidado com o tipo de formação que essa gente recebe. Porque é uma caixinha preta. Só vai para a escola militar quem é militar. É uma coisa quase que hereditária. É filho de coronel, é filho de tenente, não é o povo comum que vai para as escolas do Exército. Então, eu acho que nós precisamos saber que tipo de formação que essa gente está tendo. Uma coisa é a formação militar, que é própria, específica, e nós temos que levar em conta que, sabe, mas a educação geral do país, a compreensão política do país, sabe, a compreensão política do país, gente, aí tem que ter consciência, sabe, para que existem as Forças Armadas? Não é para comprar farda verde, farda azul ou farda branca. É para defender os interesses territoriais, os interesses do povo brasileiro contra possíveis inimigos externos, para defender as nossas riquezas minerais. É isso que existe. É para isso que nós queremos uma Forças Armadas forte. E quem está falando com você, Joaquim, fala de cátedra. Porque eu duvido que em algum momento as Forças Armadas foram tratadas como foram tratadas no governo do PT. Eu digo para todo mundo ouvir. E espero que tenha algum general que esteja ouvindo. Quando você colocar no ar, você viu, Leonora? Quando eu cheguei em 2003 na presidência do Brasil, soldado do Exército Brasileiro era liberado 11 horas da manhã porque não tinha dinheiro para sopa, para o feijão. Soldado não tinha coturno. Soldado não recebia o salário mínimo. O batalhão de engenharia estava falido. A Marinha estava esfacelada, a aeronáutica tinha mais avião na sucata do que avião. Você veja, o avião presidencial era chamado sucatão. Você imagina qual é o orgulho? Você vai para a Europa no avião, chega lá o filho do imperador do Japão, o príncipe, chega o Obama, chega não sei quem, e chega o Brasil num avião que não pode parar em qualquer aeroporto por causa do barulho. Sucatão. Quando a gente parava em Cabo Verde, tinha 14 ou 18 mecânicos dentro para catar parafuso que caía na pista. Sabe? Então, nós demos a eles, sabe, a certeza de que na nossa consciência, na nossa concepção, as Forças Armadas têm que estarem preparadas, têm que estarem, elas, bem armadas para enfrentar as adversidades, senão não precisa de Forças Armadas. Sabe, não precisa. Então, eles sabem disso. Sabem disso. Eu não sei se esse pessoal que está aí agora pensa assim. Eu não sei onde que esse pessoal foi formado, porque eu não conhecia esse pessoal
quando eu estava lá. Eu tinha noção do Heleno porque foi nós que mandamos ele para ir para o Haiti e parece que fez um bom trabalho. Parece que fez um bom trabalho. Mas as coisas mudam, as pessoas mudam. Sabe? Eu não quero que eles sejam lulistas, eu não quero que eles sejam petistas, sejam o que eles quiserem ser. O que eu quero é que eles sejam, antes de tudo, soldados brasileiros a serviço da defesa da soberania nacional, sabe, contra qualquer inimigo externo. E aí se meter a fazer guerra com a Venezuela. Eu vou dizer uma coisa da Venezuela também, que é o seguinte, olha, eu tenho muita discordância com o tipo de políticas colocadas em prática na Venezuela. Mas quero dizer alto e bom som. A Venezuela é um problema do povo da Venezuela e acho uma vergonha. Acho uma vergonha o presidente americano, alguns governantes europeus e o presidente brasileiro reconhecer o tal do autoproclamado presidente. É de uma vergonha, é de um jogo tão baixo, é de uma coisa tão pequena, sabe, que deveria ser apagado da história. O senhor acha que pode ter uma intervenção militar americana ou a Venezuela pode se transformar num Vietnã? Como é que o senhor vê? Dos Estados Unidos, a gente nunca, em se tratando de ocupação, depois da mentira vendida sobre o Iraque, eu participei disso, Eleonora. Eu tive com o Bush dia 10 de dezembro de 2002. Eu tinha estado com o Clinton. Eu conversei com o Bush, sabe? E falei para o Bush, não tem armas químicas no Iraque. O embaixador Bustami, que era o nosso embaixador, que era o responsável pela agência de armas químicas, ele disse que não tem armas químicas. Quando ele disse que não tinha, o que fizeram? Ainda no governo Clinton. Exigiram a retirada dele. Ele tinha sido eleito por unanimidade e retiraram o Bustami para colocar um japonês. Que o que interessava era um cara a favor. E aí invadiram o Iraque. Cadê a arma química? Cadê a arma química? Destruíram um país por causa do quê? Por causa de um poço de petróleo descoberto pela Petrobras nos anos 80. Que quando a Petrobras comunicou a descoberta, Saddam Hussein tirou a Petrobras e nós tivemos que pagar, receber, vendendo Passat para eles. É o que aconteceu na Líbia e é o que aconteceu no Brasil. Olha, você é muito nova, Eleonora. É o seguinte, você vai ver o seguinte, a história vai mostrar o significado da Lava Jato. A história vai significar, sabe, a retomada dos Estados Unidos de colocar a quarta frota em funcionamento no Oceano Atlântico depois da Segunda Guerra Mundial. É porque nós descobrimos a mais portentosa reserva de petróleo do século XXI no limite da fronteira marítima brasileira. Exatamente a 300 quilômetros da margem, que é equivalente a 200 milhas marítimas, que na verdade foi o Médici que introduziu 200 milhas marítimas, porque acho que era 100 ou 150. Eu não sei, daqui a pouco eles vão na ONU dizer, não, o Brasil não tem direito a 200 milhas marítimas, vai ter só 150 para o petróleo ficar em território livre. Mas, presidente, justamente sobre isso, o pré-sal foi descoberto em 2005, 2006, houve vários indícios de que a Petrobras estava sendo espionada, o Wikileaks mostrou isso, houve até o furto do famoso HD da Petrobras, quer dizer, que os Estados Unidos estavam de olho nessa reserva, era muito evidente. Né? E aqui eu aproveito para juntar essa pergunta com uma pergunta que o Renato Rovai, da revista Fórum, que enviou aqui. Olhando em retrospectiva, se fosse presidente hoje, descobrisse o pré-sal, o senhor anunciaria com honras e pompas ou trataria isso com mais cuidado? O PT e os seus governos foram ingênuos em avaliar os riscos de buscar o maior grau de soberania ao Brasil sem ter segurança interna e parceiros externos para isso? Eu também... há uma sensação, houve ingenuidade nesse momento? A gente estava encarando, estava descobrindo isso, os Estados Unidos em cima, e a gente achou que ia ficar... Não houve ingenuidade coisa nenhuma. Eu fui procurado pelo Gabriele e pelo Estrela para me comunicar, levar um mapa, sabe, do estudo cívico que eles fazem lá, para me mostrar que tinham descoberto uma grande reserva de petróleo.
sabe? Uma picanha que eles Uma grande reserva de petróleo e que ia do Rio de Janeiro, de Campos até a Bahia, passando por São Paulo, e que eles não tinham ainda quantificado quanto, mas poderia ser muito. Pode ser de 8 a 80 bilhões de barris aquele negócio todo. Ora, eu me senti o próprio sheik. Eu fui para casa aquela noite, eu nem conseguia dormir. Porque eu comecei a pensar, o que a gente faz com uma riqueza dessa? O Brasil já era independente, né? Já era autossuficiente naquela época. Mas eu imaginava que a gente poderia utilizar o petróleo para fazer com que esse país tivesse um futuro garantido, resgatando toda a sua dívida histórica com a sociedade brasileira. Por isso que nós fizemos a lei da regulação da partilha, para que o petróleo fosse nosso, nós seríamos dono do petróleo, a gente venderia para quem a gente queria, o preço que a gente queria, a Petrobras teria 30% desse petróleo. Fizemos a valorização da Petrobras na Bolsa de Valores, acho que foi em dezembro. Eu tenho muito orgulho porque a maior capitalização da história do capitalismo mundial foi feita por mim na Bolsa de Valores de São Paulo, não foi na Bolsa de Nova York, em que nós transformamos a Petrobras na segunda empresa mais importante do mundo. Então a gente decidiu que o petróleo, sabe, o petróleo era uma forma da gente recuperar o tempo perdido, investimento em educação, saúde, ciência e tecnologia. Por isso é que nós, então, aprovamos a lei. Pensa que foi fácil? Eu fiz o primeiro projeto de lei. Sabe? A Dilma me apresenta o projeto, nós discutimos, bom, esse projeto vai para a Câmara. Quem é que era o presidente da Câmara? Era, acho que o Henrique Eduardo Alves, né? Ou ele era relator, se não me falha a memória. O que eu sei é que ele para mim indicar ele de relator, a pedido do Temer e do Vacareza, ele teve que assumir o compromisso de que ele levaria para votação o projeto de regulação que nós tínhamos apresentado. Foi essa a condição para ele ser relator. Qual não foi minha surpresa? Que depois o Ibsen Pinheiro apresentou uma proposta distribuindo royalties para 6 mil municípios desse país, acabando com a lei da partilha. E qual não foi minha surpresa que o relator, que tinha assumido com o compromisso de levar a proposta do governo, jogou fora a proposta e colocou em votação a do Ibsen. Qual é o prefeito que não quer royalties? Aí o que aconteceu? Eu vetei e mandei outra vez. E aí nós aprovamos. Desde esse momento, veja, eu sonhava com a ideia, por isso que nós decidimos fazer refinaria, porque a gente não queria ser vítima da doença da vaca holandesa. Ou seja, a gente queria, na verdade, era que o petróleo fosse utilizado para fazer com que o Brasil ganhasse dinheiro. Então a gente queria fazer, sabe, exportar derivados e não óleo cru. Esse era o desejo, esse era o sonho, sabe, do governo na época. E para isso nós trabalhamos. Mas, veja, a direita não queria. Houve pronunciamento do Serra contra, houve pronunciamento de outras pessoas contra. O governador do Rio de Janeiro era contra, o governador do Espírito Santo era contra, sabe, que a gente fizesse a lei da partilha. E nós conseguimos manter. E aí começou a guerra contra a Petrobras. Começou a guerra contra a Petrobras mesmo. O senhor acha que a Lava Jato foi para... Eu acho que a Lava Jato tem. Isso leva tempo para investigar. Você fica sabendo de coisa com 30 anos de... Quando houve o roubo do container da Petrobras, que tinha segredo, houve uma investigação feita pela própria Petrobras, que tinha sua segurança específica. Me parece que quem pagou o pato foi os pequenininhos da Petrobras, lá, os guardas. Na verdade, quem era a empresa que estava avalizando, certificando o pré-sal? Uma empresa americana.
considera um preso dos Estados Unidos? Ei? O senhor se considera Não. um preso dos Estados Unidos? Tudo que o senhor está contando... Eu não vou dizer que eu sou um preso. O que eu acho é que tem interesse porque eles tinham consciência, por tudo que eles acompanhavam na política brasileira, que dificilmente se elegeria um presidente para desmontar o Brasil se o Lula fosse candidato. Eu, por isso, sou muito grato ao carinho do povo brasileiro, porque eu tinha consciência que eu poderia voltar a ser presidente para fazer mais do que eu tinha feito no primeiro mandato. Eu tinha consciência das coisas que eu não tinha feito, sabe? Por isso eu estava propenso a voltar a ser candidato a presidente da República. Porque eu acho que poderia fazer e é possível fazer mais. Agora, para fazer essas coisas, você tem que aprender a gostar do povo. Você tem que aprender o seguinte, o governo não tem, ele não tem que ser contra uma pessoa de classe média, ele não tem que ser contra, ele tem que governar para ela também. Ele não tem que ser contra o empresário, tem que governar. O que ele precisa é definir prioridade. Entre uma pessoa que ganha 30 mil reais e uma pessoa que ganha 1.000, na hora que eu tiver que fazer um benefício, eu vou fazer para quem? Você percebe? Eu vou fazer para quem? É essa escolha que vai permitindo que você faça com que os de baixo comecem a subir um degrau na escala social desse país. É essa subida na escala social que incomoda uma parte das pessoas. Os Estados Unidos não gostou quando nós fizemos o acordo com a França para a construção de submarino de propulsão nuclear. Ele não gostou? Ele não gostou quando eu demonstrava que tinha interesse em fazer a compra do caça dos franceses. E não deve ter gostado quando a Dilma comprou os suecos, porque eles queriam vender o deles. Aos Estados Unidos não interessa o Brasil forte, bote na cabeça. Isso eu vivi. Aos Estados Unidos não interessa o Brasil forte, não interessa o Brasil protagonista, não interessa o Brasil liderando a América do Sul, não interessa o Brasil tendo influência na África, não interessa essa relação do Brasil com a China muito respeitosa, com a Rússia muito respeitosa, com a Índia, não me interessa. Quando a gente reuniu os BRICS, eu sabia da filmeira. Eu vou contar uma história. Copenhague, 2009, COP15. Tá? Estava lá o representante da Dilma, não sei se era o Figueiredo, que era o embaixador, estava a Dilma e eu naquela reunião. E lá, quando eu cheguei em Copenhague, num dia só para vocês terem a ideia do que representava o Brasil naquele instante, num dia só, eu fui, sabe, me procuraram no hotel que eu estava, não é que eu ia atrás deles, me procuraram no hotel Angela Merkel para conversar sobre a questão ambiental, Sarkozy, Gordon Brown, o Obama me ligou, tentando propor a criação do fundo. Ora, o que eu senti que essa gente queria? Todos eles queriam apertar o torniquete na China, tentando jogar culpa na China pela alta poluição e que o culpado era a China. O que o Brasil fez? Eu disse para todos eles, vocês não estão querendo culpar a China, eu sei que a China está poluindo muito, mas e a dívida histórica que a Inglaterra tem de 200 anos de política industrial? E a dívida histórica que os Estados Unidos têm? Quando é que vocês vão pagar? Então, a reunião não dava certo. Eu fui numa reunião, teve um momento que eu fiquei nervoso, porque a Hillary Clinton chegou já no fim e já queria sentar na janelinha, sabe? E eu tive um atrito com ela que, sabe, chega... Incomodou os Estados Unidos? Hein? Seu governo incomodou os Estados Unidos? Incomodou. Não porque eu tratei os Estados Unidos mal, porque tratei bem, porque isso é importante dos Estados Unidos. Não o destratei, eu apenas queria ser respeitado. O senhor acha que o projeto hoje é tornar o Brasil colônia de novo? Assim, uma espécie de colônia? Não, eu acho que do jeito que o Brasil está sendo, o Brasil não volta a ser colônia, mas o Brasil está com um complexo de pequenez enorme. Mas eu queria concluir esse negócio da COP15. Aí
eu queria que houvesse um acordo e não tinha acordo, e o povo dos países pequenos estavam nervosos com os grandes. E aí teve um dia lá que era uma plenária, ia falar o Obama, depois ia falar o Sarkozy, depois ia falar. Eu era o terceiro a falar. E eu cheguei no plenário e eu pedi para o Marco Aurélio, que Deus o tenha. Ele não acreditava em Deus, mas eu acho que ele está no céu. Falei para o Marco Aurélio, vamos preparar uns pontos para eu fazer meu pronunciamento. Eu era o terceiro, eu ia ouvir o Obama, ouvi o Sarkozy. Qual não foi minha surpresa? Que fizeram como se fosse uma assembleia estudantil. Ou seja, deixaram o Obama e o Sarkozy por fim e me colocaram, me chamaram. Eu fui pego de surpresa, não tinha nenhum papelzinho na mão. Aí eu fui falar. Eu estava com raiva. E quando eu fico com raiva, eu fico melhor do que quando eu estou bom. E, modéstia à parte, eu fiz um bom discurso. Eu sei que eu fui aplaudido de pé pelo plenário, assumindo a responsabilidade do Brasil. Assumindo, porque antes de eu viajar para Copenhague, a gente tinha aprovado no Congresso os compromissos ambientais do Brasil. Era lei, não era mais discurso. E aí o Obama foi falar, o Obama acho que estava num mau dia, não falou bem, o Sarkozy não falou bem. E a reunião gorou no dia seguinte. E eu chamei o Celso Amorim e falei, Celso, eu estou preocupado porque, como não vai ter acordo aqui, e quem tem o controle da imprensa são eles vão dizer que nós somos sectários. Então vamos fazer uma reunião. Brasil, China, Índia e África do Sul. E fomos para uma reunião. Qual não foi nossa surpresa que a gente estava reunido, era 5 horas da tarde, chega a Hillary Clinton e tenta entrar. E aí, assim de chinês, sabe? Eu achava que eu tinha muito assessor, mas perto da China, aí não deixaram a Hillary Clinton entrar. Aí chegou Obama, e aí o pessoal também não queria deixar ele entrar. Foi um bafafá muito grande, nós fomos lá, fizemos o Obama entrar, aí o Obama ainda brincou, falou assim, então eu vou sentar perto do Lula para ele me proteger aqui. E fizemos a reunião. Naquele instante, sabe, nós tínhamos o poder, sabe, de dizer não a quem nós quiséssemos. De qualquer forma, nós fizemos uma espécie de um meio tratado com o Obama, para não dizer que a reunião não tinha acabado sem nada. Mas não houve um acordo que as pessoas queriam culpar a China. Bem, nós saímos de lá, eu achava que o Brasil tinha conquistado um respeito extraordinário nessa cena ambiental. Porque tudo que eles cuidam para os países pobres é de um tal de fundo verde. Tudo eles acham que resolve com dinheiro. E eu dizia, não, a gente não quer um fundo, a gente quer ter o direito de se desenvolver. Nós queremos indústria, queremos emprego. Agora que vocês desmataram todo o país de vocês querem impor para a gente ficar, sabe, com a nossa floresta sem se desenvolver, vivendo de fundo de vocês? Não. Nós vamos desenvolver de uma forma ambientalmente correta, mas nós não queremos discutir esse negócio de fundo. Nós queremos, na verdade, um novo modelo de desenvolvimento. E o Brasil passou a ser levado em conta. Tanto é que depois houve um encontro em Paris, que o Brasil participou. E agora, para minha surpresa, o Brasil abandonou isso. O que predomina no Brasil é agrotóxico, o que predomina no Brasil é desmatamento, o que predomina no Brasil é a perda de direito do Brasil, do povo brasileiro, nessa questão ambiental. Então, o retrocesso que o Brasil está sofrendo não é legal. Não é legal. Veja, o Bolsonaro, ele foi eleito presidente da República, está na hora dele descer do palanque, está na hora dele achar, tá, parar de fazer o fake news, está na hora dele começar a governar. Ele está dando muita entrevista agora, você viu o compadrio dele com a imprensa, cada programa de cada apresentador, programa mais popular, ele vai 50 vezes no Datena, 50 vezes no Ratinho, 50 vezes no Silvio Santos, 50 vezes não sei aonde na Record. Ou seja, faz um café da manhã que não aparece ninguém falando, só o jornalista analisando depois. Ora, faz uma entrevista e diz o que quer fazer para esse país. Eu vi o Guedes dando entrevista ontem, sabe?
esse cidadão ele teria que ser muito, mas muito pressionado pelo Congresso Nacional pela quantidade de mentiras que ele conta. Ou seja, o Brasil não terá jeito, a indústria não terá jeito, o emprego não terá jeito, o mundo não terá jeito, Deus não será mais Deus se não for aprovado a Previdência. Da onde ele tirou isso da cabeça? Presidente, o senhor falou agora, citou agora a indústria. No seu governo, nos seus governos, nos governos do PT, a indústria e essa parte, digamos assim, da chamada burguesia interna apoiou o seu governo, esteve no seu governo, o senhor sempre diz que lucrou muito no seu governo. Por que o senhor acha que houve essa mudança tão radical dessa parcela da burguesia que apoiava o seu governo? Por que mudaram de lado e resolveram se associar aos Estados Unidos? Por que houve essa mudança? Eles não mudaram de lado. Eleonora, deixa eu falar uma coisa para você. Eu nunca tive coragem, eu fiz muitos debates a nível internacional com empresários, e eu brincava com eles. Eu nunca tive coragem de perguntar para o empresário em quem que ele votou, porque eu tinha consciência que ele não tinha votado em mim. Obviamente que o empresário inteligente, ele sabe que ele tem que lidar com quem ganha as eleições, não é com a oposição. Correto? Eu tenho consciência do que nós fizemos no Brasil para o empresário, para a classe média, para o trabalhador e para o chamado deserdado desse mundo. Sabe, se você for pegar a categoria metalúrgica no Brasil, no meu governo nós recuperamos 1 milhão de empregos. É importante lembrar que a indústria automobilística vendia 1.700.000 carros, passou a vender 4 milhões. E a perspectiva era vender 6. Tudo isso ruiu. Então, eu nunca fiquei esperando que gostasse, até porque não era casamento, ou seja, não tem que gostar, tem que respeitar. O que eu fiz? Eu sabia que eles não gostavam de mim. O que eu fiz? Eu tomei posse e propus a criação de um conselho consultivo, Conselho de Desenvolvimento Social. Ali eu coloquei índio, coloquei negro, coloquei padre, coloquei pastor, coloquei pequeno, coloquei grande empresário, sindicalista, eu coloquei as centrais sindicais. Eu lembro de uma história fantástica. Na véspera do primeiro encontro do Conselho, eu fiquei sabendo que o Gerdau tinha feito uma reunião no Hotel Naum com um grupo de empresários para preparar a participação deles no evento. Sabe aquele negócio de estudante se preparar para chegar, sentar na frente e tomar conta da... Aí o que eu fiz? Eu chamei o meu pessoal e mandei colocar o nome nas cadeiras. E resolvi, então, misturar eles. Coloquei o Gerdau junto do cara da CUT, coloquei o Gerdau junto do índio, coloquei o outro junto. E misturei. Ou seja, eles chegaram e não tinha nem como eles se movimentar ali dentro. E hoje eu sou grato ao Conselho, porque o Conselho prestou um serviço extraordinário de sustentabilidade e credibilidade a muitas decisões que nós tomamos. Porque quando você governa um país, Eleonora, você não governa para você. Você não faz as coisas que você gosta. Você faz as coisas que é preciso fazer. Sabe? Levando em conta que você sempre tem que beneficiar a maioria das pessoas. Como é que pode você viver num país em que o IBOP faz uma pesquisa que demonstra que 71% do povo é contra a facilidade de comprar armas, sabe? Que está no decreto presidencial, e esse IBOP mentia à sociedade brasileira, esconder a pesquisa 3 meses. Como é que pode? Ora, todos nós, não precisa ser especialista não, todos nós sabemos a facilidade de uso de arma no país é para permitir que aqueles que podem comprar matem os pobres. Para formar milícia. Lógico, gente, é lógico. É lógico. Quem é que pode pagar 4 mil reais num revólver se o cara não tem o que comer em casa? Então, tem pouco espaço para debate, porque no Brasil, eu lembro que quando o Collor foi eleito, nós ficamos 2 anos em que o Collor era tratado como se fosse um Rambo. Né? Tá lembrado? Todo dia o Collor com uma camiseta, correndo, voando de avião, Mirage, explodindo terreno no Nordeste que tinha plantação de maconha. Era isso, até que caiu.
Depois veio o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso foram 8 anos de pensamento único. Era difícil fazer oposição, porque tudo que ele fazia, sabe, era 100%. Sobretudo se você pegar a Globo News e a Globo, sabe? Tem uma pessoa que um dia vai ser processada pela quantidade de mentiras que ela contou a favor e contra. A favor o Fernando Henrique Cardoso e contra mim. Tudo que nós fazíamos era errado, que é a Mira Leitão. Tudo que os outros faziam era certo. Acontece que nós demos certo e eles não deram certo. Então, eu acho que se explica um pouco a necessidade da sociedade brasileira acreditar, sabe? Não adianta ficar com raiva porque nós precisamos tirar o Bolsonaro agora, porque, sabe, não, o Bolsonaro foi eleito, ele tomou posse, ele está procurando construir a sua maioria no Congresso Nacional, ele sabe que ele vai ter que conversar com quem ele não gosta, ele vai perceber. O senhor acredita mesmo nisso, presidente? Que o Bolsonaro, o senhor já falou que parece a impressão que tem que é governado por um bando de malucos no Brasil hoje. O senhor acredita que existe essa possibilidade? Eu pergunto o seguinte, porque quando nós falamos da entrevista, muita gente mandou pergunta e as pessoas têm muita essa angústia realmente, mas não é pelo Bolsonaro em si, é pelo que ele está fazendo com o Brasil. Pois é, mas o que você faz? O que você faz quando o cara é eleito democraticamente e ninguém contesta o resultado eleitoral? Os partidos disseram que não vão apresentar pedido de impeachment. Os partidos progressistas se reuniram e disseram não vamos apresentar pedido de impeachment. Embora tenha jurista que diga que há motivo. Deixa eu lhe falar uma coisa. Primeiro, mas os juristas acharam uma razão para fazer um pedido de impeachment a Dilma, ela sendo inocente. Você pode... O que eu acho é o seguinte, é que se tiver motivo, primeiro você tem que investigar e pedir. Você não pode criar a cultura de repetir com o Bolsonaro o que a Aécio fez com a Dilma. Porque o resultado do que aconteceu com a Dilma é o ódio, resultado da eleição de 2014 e a decisão do PSDB de não deixar a Dilma governar. Para vocês entenderem uma coisa que eu acho importante. Vamos pegar Fernando Henrique Cardoso em 99. Fernando Henrique Cardoso foi eleito em 98. O Brasil quebrou quase que 2 vezes em 99. 3 vezes, na verdade, em 99. O Fernando Henrique Cardoso estava com 8 ou 9% na pesquisa da opinião pública. Então, o Fernando Henrique Cardoso resolveu fazer mudanças e mandou as mudanças para o Congresso Nacional. Quem que ele tinha na presidência? O Temer. E o que o Temer fez? Colocou a reforma para serem votadas no Congresso Nacional e aprovou. A Dilma estava fraca, sabe, em abril de 2015. Já estava fraca. O que aconteceu? A Dilma mandou algumas reformas para o Congresso Nacional. O que fez Eduardo Cunha? Não votou nenhuma. E cada coisa que a Dilma mandava, você pode pegar a desoneração. A Dilma mandava uma proposta de desonerar esse microfone, e ele desonerava 500 coisas. Sabe? Então, numa perspectiva de criar confusão, de criar caso, de criar dificuldade. Então, o Bolsonaro, ele está tendo dificuldade, não porque o Congresso está criando dificuldade, ele está tendo dificuldade porque ele não sabe governar. Porque ele não... Mas ele não está cumprindo exatamente um plano de governo que ele mesmo disse nos Estados Unidos de destruição. Ele disse, o meu plano é de destruição. Ele está vendendo partes da Petrobras, a Embraer já foi, a base de Alcântara. Não há um plano de destruição, ao contrário dessa bagunça que se diz. Deixa eu acrescentar, eu acho que não é, na verdade, um projeto, aquilo que o senhor falou. Há um projeto de enfraquecer o Brasil. Como o senhor já falou, isso seria, o papel dele seria esse. Cumprir o projeto de tornar o país menor. Eleonora e Joaquim, eu acho que o Collor está fazendo, o Bolsonaro está fazendo um mal enorme ao país. Um mal enorme. Um mal enorme ao país. Tá? Como outros já fizeram. Como outros já fizeram. Agora as pessoas terminam o mandato, depois de levar esse país à bancarrota. Tá? Você está vendo agora a tentativa de pagar para o povo que tem conta nos bancos, sabe, processo do Fundo de Garantia do tempo do Brecht, do tempo do Maílson da Nóbrega e do tempo do Plano Collor. Isso faz 30 anos. Somente depois de 30 anos é que as pessoas resolveram que tem que pagar as pessoas. Então,
o fato de você estar fazendo essa política equivocada, ele tem uma sustentação. Sabe? Veja a manifestação em defesa dele. Veja quem estava no palanque. Veja quem estava no palanque. Aquelas pessoas, eu acho que não conseguia passar numa máquina dessas que a polícia utiliza para ver se o cara tem arma ou não, como chama essa? Detector de metais. Detector de metais. Porque era um povo estranho. Era um povo estranho. Não era o povo que elegeu ele. Era os verdadeiros bolsomínios. Eram os caras que são pedigree. Essa gente sempre existiu no Brasil. Sempre existiu no Brasil. Essa sempre continua existindo. A diferença agora é que eles encontraram uma referência. E essa referência faz exatamente o que ele pensa. Essa referência faz exatamente... Por que você acha que o Collor faz esses projetos malucos? É porque tem sustentação numa parcela de 30% da sociedade. Sim, mas o senhor acredita que essa parte da elite, que o senhor falou que não gostava do senhor, mas enfim, que agora apoia Bolsonaro, vai continuar com ele? O país vai entrar numa recessão esse ano. Quer dizer, Não, a economia, o Bolsonaro não vai entregar uma economia boa para o Brasil. Aliás, todos os indicadores mostram que a gente vai cair numa recessão. Eu pergunto, o apoio popular dele tende a cair e o apoio da elite ou dessa burguesia, ele também não, ele vai ser abandonado por esses apoiadores? Não, já caiu a popularidade, Eleonora. Já caiu a popularidade. Ele já não tem mais a performance que ele teve durante o processo eleitoral. Tá? Mas isso pode acontecer com qualquer presidente. Você tem um momento que você está com 50, outro você está com 20 ou com 30. Sabe? Eu só estou querendo dizer que o mandato é longo. O mandato é de 4 anos e as pessoas têm que ter paciência para ir... Qual é o nosso papel agora? O nosso papel é detectar quais os desmandos que estão acontecendo no país e convencer a sociedade de que somente ela pode mudar. Porque agora está muito fácil. Eu, por exemplo, na questão da reforma da Previdência, esses dias eu disse ao presidente da CUT que veio me visitar, não adianta fazer manifestação na Avenida Paulista contra a reforma da Previdência só. Porque o deputado que mora em Roraima, em Rondônia, no Amapá, no Mato Grosso, ele está pouco ligando para uma manifestação. O que ele fala? Não, porque eu recebi muita mensagem no meu zap aqui, ó. Tem 30 mensagens pedindo para eu votar. Agora eles agem assim. São eleitos pelo zap, se baseia na atitude dele pelo zap. Esse dia eu vi uma fotografia, eu não sei, sabe, que era o pessoal do PSL, acho que tem 8 ou 9 pessoas numa sessão, todo mundo fazendo selfie. Ou seja, ninguém está ligando para quem está fazendo discurso. Então, o que eu acho que a sociedade brasileira tem que ter direito? Ou seja, nós precisamos ter consciência que nós precisamos convencer a sociedade do que está acontecendo no Brasil. O cara foi eleito, a sociedade ela tem um tempo de maturação. Sabe? A sociedade ela tem um tempo em que o cara acabou de ser eleito, o cara... Sabe? Eu lembro do Brizola, o Brizola falava, não, vou dar 6 meses para esse cara aí, vou dar 6 meses, vou dar 5 meses, vou dar... Tem que ter um tempo, porque senão, eu acho uma bobagem alguém falar 100 dias de governo, porque em 100 dias, dependendo do governo, o cara não aprendeu a colocar a bunda na cadeira ainda. Sabe? O cara não aprendeu a montar o governo. Então, o cara tem que ter um projeto para os 4 anos que ele vai governar e apresentar para a sociedade. Eu vou fazer isso. E até agora, nós estamos há 6 meses utilizando a palavra é preciso economizar 1 trilhão para a economia voltar e esse trilhão vai ser tirado da aposentadoria. Eu agora mesmo vai atrás do pescador, vai atrás, sabe, das pessoas que já não têm como sobreviver. É contra isso que nós precisamos nos insurgir. Por exemplo, ele acabou com todos os conselhos que nós tínhamos criado no Brasil. Então, os conselhos têm que ir para a rua. Presidente, não está fazendo falta o senhor hoje, justamente para organizar essa oposição? Vou voltar para o ponto inicial, que eu perguntei até se o senhor aceitaria uma tornozeleira eletrônica. Não está fazendo falta o senhor do lado de fora hoje, organizando a sociedade, ainda com alguma restrição? Posso dizer para você uma coisa do fundo do meu coração?
Posso dizer para você uma coisa do fundo do meu coração? Talvez os meus advogados até nem gostem do que eu vou falar, talvez alguns companheiros meus não gostem do que eu vou falar. Tornozeleira é para ladrão e para pombo-correio. Eu não sou nem ladrão, nem pombo-correio. Tá? Vamos deixar claro isso. Tá? Se o cidadão é safado, é ladrão, é corrupto, se ele roubou, ele pode colocar até uma pescoceira. Mas não venha querer colocar uma tornozeleira num homem honesto, que eu não aceito. Tá? Eu tenho dito para meus advogados, eu não aceito 1 minuto de condenação. Sabe? Eu ainda tenho fé em Deus que eu vou provar que o Moro é mentiroso. O Moro é resultado do que a Globo resolveu fazer com a Lava Jato. Sabe, uma Lava Jato, veja aqui, você não acha? Quase tudo que tem na Lava Jato foi lei feita no nosso governo. Sabe, eu acho maravilhoso quando um rico vai para a cadeia, acho maravilhoso quando um cara importante que roubou vai para a cadeia. Mas deve ir para a cadeia se roubou. Roubou, provou que roubou, vai preso. O que eu acho nefasto ao país é você saber que tem um erro de comportamento de uma empresa, ao invés de você prender o dono, você quebra a empresa. Alguém, em algum momento, vai fazer um estudo para provar o que aconteceu nesse país. É porque a Petrobras não é uma empresa só de petróleo. É preciso saber as milhares de empresas que são fornecedoras da Petrobras. Sabe? Tudo para pagar acionistas americanos, para depois o seu Delayol tentar criar um fundo, sabe, de 2,5 bilhões, o primeiro, porque depois tem mais 5.800 da Odebrecht, e depois tem mais, chega a quase 13 bilhões do fundo, isso está documentado, está na Caixa Econômica. O Moro é um agente dos Estados Unidos? Eu não diria que ele é um agente, ele é serviçal. Eu acho que a gente é muito perigoso. Eu acho que ele é um serviçal, sabe, dos interesses americanos. Deixa eu fazer uma pergunta a propósito disso, que foi enviada pelo Fernando Moraes, do Nocaute. O senhor sabe que todos gostariam de estar aqui entrevistando o senhor, nós estamos aqui, então somos assim, companheiros, e aí já tinha um acordo com eles, manda a pergunta que nós vamos fazer. Eu tenho aqui a pergunta, 3 perguntas para fazer para o senhor, vou fazer essa do Fernando Moraes, que é justamente sobre o Moro. Ele diz aqui, ó, depois de leiloar o apartamento do Guarujá, a justiça autorizou o dono a vender o sítio de Atibaia. São 2 provas irrefutáveis de que o senhor nada tinha a ver com os 2 imóveis, desmentindo, portanto, as relações utilizadas para condená-lo. Isso não é suficiente para anular ambas as condenações? Essa é a pergunta do Fernando Moraes. Veja, Fernando, querido Fernando de Moraes, eu acho que esse processo não deveria existir. Vocês têm que dar uma estudadinha na história desse processo para vocês perceberem por que ele veio para Brasília. Por que ele veio para Curitiba? Porque seria inexplicável para o Moro, para a Rede Globo de televisão, para aqueles que quiseram o impeachment da Dilma, que esse processo terminasse no impeachment. Ou seja, toda a senha do processo era tentar evitar que o Lula chegasse outra vez à presidência. Eu acho que quem escreveu o primeiro artigo sobre isso, me chamando a atenção, acho que foi uma amiga de vocês chamada Tereza Cruvinel, se não me falha a memória, que ela alertava, o objetivo desse processo é chegar no Lula. E eu tinha muita tranquilidade que não tinha como chegar por evidências. Ou seja, para você ser polícia tem que ter prova. Então eles montaram todas as mentiras possíveis, sabe, do apartamento, todas as mentiras possíveis, até mudar os advogados do Léo e fazer o Léo mudar de discurso para justificar aqui. Tanto é que quando nós entramos com o recurso na decisão do Moro, o próprio Moro disse que ele nunca disse que tinha dinheiro da Petrobras e nunca disse que o apartamento era meu. Eu, então, fui condenado por fatos indeterminados. Agora, como é que você garante que um cara desse volte atrás? Não, e aí, depois da sentença da juíza, é pior ainda. Ela se deu ao luxo de copiar a sentença do Moro com uma coisa diferente. E eu estou provando, não é meu.
não é meu, não é meu, não é meu. Bom, então, quando houve esse processo, eu me dei conta de que o grande, o zap dessa catada de truco era o Lulinha. Então é preciso tirar o Lula desse negócio. Aí, quando eu decidi ser candidato a presidente, é porque eu tinha orientação jurídica de que por tudo o que aconteceu nesse país, por todas as decisões das instâncias eleitorais, sabe, eles poderiam até me condenar, mas eu poderia ser candidato sub judice. Meu nome poderia ir para a urna, minha fotografia. Então eu falei, bom, é o melhor momento de eu me defender, ganhar as eleições aqui dentro. A ONU era a favor. Quando eu fui pego de surpresa pela decisão presidente, muitas pessoas... do presidente, de um juiz lá, o Barroso, dizendo que acabou essa história de que subjudo pode ser candidato. O senhor estava liderando as pesquisas, todas as pesquisas. Muitos eleitores que diziam que iam votar no senhor, quando o senhor não esteve mais, que saiu fora da urna, votaram no Bolsonaro. Uma parcela fez esse trajeto. O que o senhor tem a dizer para esses eleitores hoje, ou por que isso aconteceu? Olha, primeiro o eleitor não é gado. Ele não é uma coisa, sabe, que é Mas são tangível. projetos muito diferentes. Que é tangível. Né? Veja, a transferência de voto não é uma coisa simples. Sabe, eu acho que o que nós fizemos com a Haddad foi uma coisa excepcional. 37 milhões de votos. Sabe, foi uma coisa excepcional. Sabe, acho que o que aconteceu, por exemplo, ou seja, veja, quando nós fizemos a passeata Ele Não, a passeata se voltou contra nós. Pega as pesquisas para ver quanto que ele cresceu depois daquela passeata. Porque eles conseguiram mostrar imagens que não eram da passeata como se fosse da passeata. Pega o que eles fizeram com relação ao Fernando Haddad, o kit gay. Pega sabe? Então, acho que nós tivemos uma eleição forte. Ora, o fato de gente ter votado no Bolsonaro que votou em mim é uma coisa que eu só posso dizer, isso é democracia, isso é liberdade de voto, sabe? O cara votou em quem ele achou que poderia, naquele instante, fazer o que ele gostaria que acontecesse no Brasil. E o discurso anticorrupção era muito forte, sabe? Sempre, historicamente, é uma coisa forte em qualquer lugar do mundo. E é por isso, Leonora, que eu estou aqui para defender minha inocência. Eu já disse em outras entrevistas, eu poderia ter saído do Brasil, eu poderia ter ido para uma embaixada. Aliás, é importante aqui, sabe, a minha solidariedade ao Assange, porque acho uma aberração esse cidadão estar preso pelo crime que ele cometeu. Ele apenas fez o mundo saber, sabe, da hipocrisia do comportamento americano com relação aos outros países. Justamente o No Show que comparou o senhor ao Assange, né? E definiu o senhor como o preso político mais importante do mundo, comparou a Gramsci e tal. O senhor também é comparado a Mandela, e essa comparação com Assange foi o Noam Chomsky que ele visitou aqui fez. Como que o senhor avalia essas comparações? Eu não acho que tenha comparação. Eu acho que a comparação ela demonstra a gentileza da pessoa e, às vezes, ódio da pessoa, né? Depende com quem você é comparado. Eu acho que tem muita gente com muito respeito por mim. Eu te disse que eu estou aqui porque eu quero provar a minha inocência. Eu tenho eu tenho bisneta de 2 anos de idade, sabe? Espero que, sabe, ela cresça, sabe, tendo orgulho do bisavô dela. E eu não posso permitir, sabe, que um cínico como o Moro conta a mentira que contou. O Delanhol, eu tive 73 testemunhas. Ele não foi numa audiência. Para ir na Caixa Econômica tentar pegar 2,5 bilhões, ele tem tempo. Para ir fazer palestra, que a Mira Leitão arruma para ele tem tempo. Para ir nas audiências, rebater as acusações, ele não vai. Aliás, uma coisa esquisita, Leonora e Joaquim, que eu notei nas audiências, é que no mundo inteiro a gente vê o seguinte:
a gente vê o juiz numa mesa, a gente vê o Ministério Público acusador lá embaixo e a defesa lá embaixo. Aqui no Brasil, você percebeu que a defesa, que o acusador e o ministro e o juiz ficam juntos? Parece uma coisa só. Sabe? É uma coisa para vocês notar, porque vai ter outras audiências dele para vocês notarem. Ou seja, normalmente o acusador tem que ficar no mesmo pé, no mesmo patamar da defesa. Mas aqui não. Aqui você não sabe quem é acusador e quem é juiz. Deixa eu falar uma coisa para o senhor, quero perguntar para o senhor parece nitidamente sobre a dimensão da sua importância histórica. O senhor trabalha com história. O tempo do senhor é a história, não é o hoje, não é imediatamente o amanhã, isso é nítido. Mas tudo isso que houve tem um agente, que foi além desse setor do judiciário, a mídia. E eu quero fazer a pergunta do Miro, que é do Barão de Tararé, também que enviou essa pergunta, dizendo o seguinte, olha, logo que foi rompida a censura, a primeira entrevista feita com o senhor na prisão, o senhor afirmou que o erro mais grave do seu governo foi não ter proposto a regulação democrática da mídia. Ele diz o seguinte, a própria repercussão da entrevista confirmou essa avaliação. Ela foi censurada pela mídia, inclusive nas emissoras de TV. Aí ele pergunta o seguinte, só a mídia alternativa e as redes sociais furaram o bloqueio. Além da crítica empresarial, como o senhor avalia o papel das mídias alternativas, dos sites, blogs e redes sociais na atualidade? Qual a avaliação do senhor faz? Deixa eu só dizer uma coisa, o Miro. É o seguinte, ó, primeiro eu menosprezei o poder de fogo da grande imprensa. Eu disse, quem quiser me derrotar vai ter que ir para a rua competir comigo. E orgulhosamente, Miro, eu terminei o meu mandato com 87% de bom e ótimo, 10% de regular, que se fosse um outro candidato, então colocaria 97% de aprovação, e 3% de ruim e péssimo, que deve ter sido no comitê do PSDB. Tem os bolsominions Tá? Então você veja, não, eu acho que o Bolsonaro ele não vai reconhecer, mas acho que ele votou em mim todas as vezes, sabe? Se ele, eu acho, ele não vai confessar, mas eu acho. Então, voltando ao Miro. Então, eu menosprezei a imprensa porque eu não dava muita importância para a imprensa. Não, a imprensa oficial. E eu resolvi ir conversar diretamente com o povo. Tá? E, obviamente, veja que a imprensa alternativa não tinha naquele tempo o peso que ela tem agora. E a gente está percebendo também de que a imprensa alternativa não é tão alternativa, porque você tem o monopólio do Google, o monopólio do YouTube, ou seja, daqui a pouco, sabe, daqui a pouco vocês vão perceber, e são monopólios estrangeiros, que a gente não tem nenhum controle. A questão da soberania aí. Hein? A questão da soberania. A questão da soberania. Então, eu acho que nós estamos na mão dos monopólios estrangeiros. Eu valorizo demais o esforço, sabe, que faz o pessoal da imprensa alternativa. Eu falo porque eu ouço muito, vejo muito, escuto muito, sabe, cada um de vocês, outras entrevistas de vocês. Eu parei de escrever bilhetinho porque, sabe, senão eu tenho que escrever toda hora, porque eu escrevo para um, tenho que escrever para outro, então eu parei. Mas é a fonte de informação que eu tenho, se bem que aqui eu posso assistir a Globo, a Bandeirante, o SBT. Não assisto porque é um jornal chapa branca, sabe, que eu não tenho interesse. Mas eu acho que a imprensa alternativa, efetivamente, é a única esperança de democratização dos meios de comunicação no país. Eu acho que nós demos um passo quando eu estava na presidência, que o Franklin foi trabalhar comigo, que foi a gente fazer a mídia técnica para garantir, mas nós precisamos dar outro passo. Quando nós fizemos a conferência de comunicação, que aprovamos um modelo, sabe, para estruturar definitivamente a regulação, depois eu decidi não fazer, porque já era junho de 2010, deixamos para o Paulo Bernardo fazer. Ele não fez, certamente, porque o governo entendeu que não era viável fazer. Você sabe, Joaquim, que é muito difícil, porque toda vez que você quer brigar com a imprensa,
Sabe, tem alguém que chega no teu ouvido e fala, não, rapaz, você precisa, vai tomar um café, vai almoçar, sabe, vai jantar. Então, eu tenho muito orgulho, querido, de passar para a história como um presidente da República que nunca foi jantar com nenhum dono do meio de comunicação no meu mandato. Nunca fui jantar. O último almoço que eu fiz com a imprensa foi aquele fatídico almoço na Folha de São Paulo que eu levantei, sabe, e fui embora. Porque o rapaz lá que morreu, Deus o tenha também, é que eu acho que Deus vai receber todo mundo lá em cima. Então, ele dizia para mim, você fala inglês? Eu falava, não. Então, como é que você quer ser presidente se você não fala inglês? Sabe? Chegou uma hora que me encheu o saco, eu dei um esporro, levantei da mesa, empurrei minha travessa lá, o velho Frias ficou incomodado, que era a única pessoa que eu gostava realmente, que eu tinha uma boa relação. Mas eu então eu não ficava paparicando, mas todos nós fomos chegados a paparicar. Não, o jornalista não é ruim, o jornalista é bom. É bom nada. Está cheio de jornalista mau caráter. Às vezes pior do que o dono. Sabe, então, hoje, se eu pudesse voltar ao tempo, eu teria entrado com a regulação sabendo que era difícil passar no Congresso Nacional uma regulação do meio de comunicação, porque ali todo mundo é dono de uma rádio, todo mundo é dono de um canal de televisão. Mas eu acho que a gente precisa fazer. Precisa fazer e, inclusive, encontrar um jeito de como financiar a mídia alternativa. Eu sei o sufoco que vocês passam. Eu sei, sabe, a mendicância que todo mundo faz para ter R$1 a mais para poder sobreviver, porque não tem colher de chá. Sabe? Deixa eu fazer uma última pergunta. Desculpa, da pergunta. Posso fazer uma pergunta? Mais uma pergunta que é do Max Alvim, que está fazendo um documentário, o Povo Pode, que é apoiado pelo DCM, um documentário muito bom, que vai estar logo aí nas redes. E a pergunta que ele faz, que é o espírito do documentário, é a seguinte: quando começou a filmar o documentário em 2017, na caravana do Senhor pelo Nordeste, o Brasil vivia um momento de esperança. Embora, diante do golpe de 2016, as pessoas achavam que com as eleições, teria eleição no ano seguinte, o senhor poderia, inclusive, voltar. Entendeu? As pessoas tinham essa esperança. Hoje, depois de alguns meses aí do Bolsonaro, o país convive com a desesperança, com a perda de direitos e retrocessos em variados setores. Diante desse quadro, há quem duvide da democracia como o regime que garanta o poder ao povo. A pergunta é, o povo pode, presidente? E se pode, como ele pode? Quando que ele pode exercer esse poder? Ou todos estamos destinados à injustiça? O povo pode. O povo pode. Veja, deixa eu lhe dar um exemplo de que o povo pode. E por isso que eu sou muito defensor da democracia. Você acha que o Evo Morales seria eleito presidente da República da Bolívia se não tivesse um mínimo de exercício da democracia quando ele foi eleito? Agora querem derrubá-lo também. Você acha que um torneiro mecânico seria eleito presidente da 8ª economia do Brasil se não houvesse um espaço de democracia? Sabe? Mas o que fizeram com o senhor parece que a democracia... Pois é, mas veja, mas tem dessas coisas. A gente tem que aprender que nós temos que aprimorar a democracia. Nós temos que aprimorar. A democracia não é um pacto de silêncio. Eu estou no governo e todo mundo tem que ficar quietinho, não. A democracia é uma sociedade em movimento à busca de conquistas de coisas mais importantes para a sua vida, na questão da cultura, na questão do lazer. Aliás, eu queria aproveitar, através, sabe, de vocês dois, de agradecer os artistas e o povo que foram, sabe, no show, no Festival Lula Livre. Quero agradecer porque estava chovendo, tinha muita gente. Sabe, se eu puder um dia, eu vou dar um abraço em cada artista que foi lá, porque foi muito extraordinário. Presidente, é a sua namorada? A sua namorada? É um problema meu. Tá? Não, foi falado aqui, o senhor falou da sua namorada, o Grécia Pereira falou, e teve uma ampla repercussão. O senhor não quer falar sobre isso? Não, eu não quero falar porque, veja, eu preciso aprender a cuidar das minhas coisas íntimas e pessoais, né? Eu até mandei pesquisar para mim quantas matérias saíram quando o Fernando Henrique Cardoso apareceu com a namorada dele. Então, eu não acho que as pessoas têm que pagar algum preço por estarem comigo, sabe? Então,
Eu tenho pretensões, obviamente que eu me sinto engraçado. Quando eu tinha 30 anos, eu achava que quem tinha 40 era velho. Quando eu tinha 40, eu achava que... Hoje eu me sinto um jovem. Hoje eu posso dizer para vocês, ó, me sinto um homem. Eu tenho 73 anos, vou fazer 74, mas eu me sinto assim, fisicamente eu tenho 30, sabe? E eu não vou dizer, mas eu acho que ainda tenho uma tesão de 29, sabe? Então eu não sei, quando a gente é novo, a gente tem um futuro muito prolongado. Eu sei que o tempo está encurtado, o meu longo prazo é bem curtinho. Mas se tiver chance, eu vou casar, sabe? Porque sempre é tempo da gente ser feliz. Sempre é tempo. E aí, como eu estou defendendo agora a máxima de que o amor sempre vence, eu estou nessa de que, sabe, eu preciso provar para mim mesmo, sabe? Você está lembrado da minha música da campanha de 89, Sem Medo de Ser Feliz? Então, todo mundo sabe que o Lula não tem medo de ser feliz, sabe? Acho que eu tenho esse direito, sabe? Obviamente que eu não vou querer levar ninguém para sofrer por minha causa, sabe? Eu tenho muito cuidado, muita responsabilidade, mas é verdade, sabe? É verdade. O que sofreria? Porque você sabe o que acontece? Tudo comigo tem uma dimensão maior, sabe? Tudo comigo. Meus filhos, sabe? Eu não sei qual canalha ou quantos canalhas passaram 6 anos mentindo sobre o meu filho. A revista Veja fez capas e umas capas. Um dia eu estava no Sírio Libanês com a minha mulher, com a Marisa, e o Roberto Tivita estava lá. E o doutor Calil falou, sabe quem chegou aí? O Roberto Tivita. Aí eu falei, eu vou dar um tapinha no rosto dele com luva de pelica, vou lá visitá-lo. E fui eu e Marisa. E foi o Calil e a secretária do Calil. Aí quando eu chego lá, o Roberto Tivita estava lendo o jornal, e muito efusivo, presidente, sabe, que bom vê-lo, eu não esperava que o senhor viesse aqui. Aí olhou para a Marisa e falou, dona Marisa, eu sei que a senhora não gosta de mim, porque a revista Veja mentiu muito sobre o seu filho, fez denúncia sem prova nenhuma contra seu filho. Isso, na frente da Marisa, na frente do Calil, na minha frente, eu falei, doutor Roberto, eu não vim aqui discutir os problemas da Veja, eu vim aqui só lhe fazer uma visita para lhe desejar uma rápida recuperação. Sabe? Então, a minha família foi tripudiada. Por que, veja, ninguém nesse país fez mais pela Polícia Federal do que eu fiz. E não fiz porque gosto, eu fiz porque era necessário. Fiz porque era necessário. Entretanto, quando a Polícia Federal vai na minha casa, a Polícia Federal poderia ter dito aos meios de comunicação, puta merda, nós fomos na casa do Lula pensando que tinha joia, pensando que tinha dinheiro, pensando que tinha euro, que tinha ienes, que tinha, sabe? Mas não encontramos nada, não encontramos nem... Não disseram nada, não tiveram a coragem de dizer, olha, fomos na casa do Gedel e encontramos muita coisa, fomos na casa do outro e encontramos na Suíça, fomos na casa do Nusma e encontramos barra de ouro, fomos na casa do Lula e de 4 filhos, porque quando foram na casa do meu filho é porque imaginavam que eu estava guardando coisa lá. E não tiveram coragem, dignidade de pedir desculpa. Então, eu não sou um homem de guardar ódio, mas eu tenho mágoa. Eu tenho mágoa profunda das pessoas que não têm respeito com os outros. A Polícia Federal ela tem que ser forte, porque o Estado precisa de instituições fortes para manter o funcionamento do Estado. O Ministério Público tem que ser forte, porque precisa, sabe, de um Ministério Público forte, independente, para poder fazer as coisas funcionar bem nesse país. A Receita Federal tem que ser forte para fazer as pessoas pagar. Mas quanto mais forte é a instituição, mais responsável tem que ser as pessoas que participam dessas instituições.
A quantidade de mensagem na internet na época das eleições, de delegados contra Dilma. Eu estou processando um delegado. Esse que está fazendo a delação do Palocci, eu estou processando desde 2016. E agora ele é o cara que está fazendo a delação do Palocci, ele é o cara que está me ouvindo. Eu tenho uns processos para responder aí. E nós pedimos algumas informações para poder eu prestar depoimento. Então, eu fico me perguntando, pô, ele está atendendo aos interesses do Palocci e o Palocci atendendo aos interesses dele. Como eu estou processando ele por causa do Palocci, desde 2016, sabe? Ele está utilizando o Palocci para o Palocci falar, sabe, que ele tinha razão, e o Palocci utiliza ele para poder sair daqui com parte do dinheiro que, segundo dizem, ele pegou. Então, e ainda tem a cara de pau de dizer que foi para mim. Não sei se você reparou, todo mundo colocou dinheiro em alguma conta para mim no nome dele. Eu lembro do Joesley, que tinha depositado dinheiro para mim. Aí eu depositei, mas eu casei com aquele dinheiro, comprei a ilha lá do Hulk, para ele, comprei um barco com aquele dinheiro. Ô, cara de pau, cadê o meu? Então, eu fico muito ressentido com a falsidade. Sabe, eu estou cansado de ver as pessoas falarem assim para mim. Não é lealdade, tem uma palavra que as pessoas falam, sabe, de gratidão. 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 Antes de você indicar a pessoa para um cargo, todas as pessoas falam, terei sempre gratidão. Eu não quero gratidão, eu não vou pedir favor. Eu quero que a pessoa haja com personalidade. Que a pessoa, quando for julgar um processo, não olhe o que está na primeira página do jornal ou o que vai dar no Jornal Nacional. Olhe para os autos do processo. A pessoa tem que ser condenada se a acusação tiver prova concreta. E deve ser absolvido, qualquer que seja o crime que ele tenha cometido, que seja vítima da acusação. É assim que tem que ser. Agora, do jeito que está, as pessoas pressionadas, as pessoas votando com medo da manchete de jornal, a pessoa votando com medo da guerra de Zap, que justiça nós estamos criando nesse país? Então, eu quero aproveitar vocês dois para dizer o seguinte, olha, eu continuo acreditando na democracia, continuo acreditando na força do povo brasileiro, mas eu queria dizer que a gente tem que ter paciência para fazer as coisas. Às vezes, Joaquim, eu ia na porta de fábrica dezembro, janeiro e fevereiro para conseguir fazer uma grande assembleia e decretar greve em março. Às vezes levava tempo, não é do jeito que a gente quer. Vamos convidar o ato na Paulista, já dá para derrubar. Não. Sabe? Eu quero dizer que leva tempo, nós precisamos convencer o povo, fazer o povo entender o que está acontecendo no país, fazer o povo entender. Na hora que o povo entender, porque ninguém dá murro em ponta de faca, sabe? É preciso saber o que está acontecendo. Quando as pessoas souberem o que está acontecendo, eu acho que as pessoas vão à luta com muito mais força. Sabe? Desmontar os direitos trabalhistas, não aconteceu nada nesse país. Sabe? Por que houve tão pouca reação? Porque, deixa eu te contar, numa economia quebrada, quando você tem muito desemprego, isso é histórico no movimento sindical. Quando você tem muito desemprego, muita gente, fica mais difícil brigar. É mais fácil brigar quando o cara tem certeza de que vai ter emprego, de sair daquele vai para outro. Quando ele percebe que não tem emprego em lugar nenhum e ele está trabalhando, ele tem medo. E as pessoas que estão desempregadas, eu uma vez estava numa greve na Villares, porque a Villares tinha mandado embora 1.500 trabalhadores. Depois de uma semana de greve, eu não sei por que carga d'água, eu lembrei de perguntar quem era desempregado que estava naquela assembleia. Não tinha ninguém. Ou seja, então, os que estavam trabalhando ficaram putos. Ou seja, eu vou fazer greve para o cara que está desempregado, ele não está nem se importando com ele mesmo. Então, nós precisamos trabalhar a sociedade. Sabe, nós precisamos trabalhar, nós precisamos, sabe, os sem-teto têm que se mobilizar nesse país porque acabou o Minha Casa Minha Vida e acabou qualquer casa, agora vai ser aluguel Minha Vida. Tá? O pessoal do Sem Terra vai ter que voltar a brigar muito porque, sabe, esse governo não vai dar moleza. Então, eu digo sempre, bem,
O governo é essa desgraceira que é, mas ao invés da gente ficar chorando e lamentando, nós temos que brigar. Brigar no Congresso Nacional, brigar no movimento sindical, brigar nas universidades. Porque o que eles estão fazendo na universidade é simplesmente jogar fora tudo que nós construímos. Sabe? Tudo, e foi muita coisa que nós construímos, muita coisa. O senhor é muito comparado ao Getúlio Vargas, até nessa questão da soberania, da posição mais independente em relação aos Estados Unidos. Petrobras. A Petrobras, que foi... e o senhor também está sendo alvo desse ataque, né, nesses últimos anos. Eu queria lhe perguntar que lideranças o senhor acha que podem carregar esse legado no Brasil e se o senhor vai se candidatar na próxima eleição. Olha... A gente teve, eu pergunto de Getúlio Vargas, porque o Rodolfo também, essa pergunta é do Rodolfo também, porque a gente teve na caravana e em São Borja o senhor fez um discurso muito forte em relação ao legado de Getúlio Vargas, né, fazendo até uma revisão de alguns conceitos do passado sobre a importância do getulismo. Na verdade, o PT é o herdeiro do trabalho. Eleonora, Rodolfo e Joaquim, eu nasci no movimento sindical contra o Getúlio. Eu radicalizava muito contra o Getúlio por causa da estrutura sindical que era cópia fiel da Carta de Lavoro de Mussolini. Então, depois, o tempo vai passando, a gente vai ficando velho e a gente vai compreendendo determinadas coisas. E depois eu li a biografia do Lira Neto sobre o Getúlio e, efetivamente, eu passei a defender o Getúlio. O Getúlio foi um entre 30 e 45 e foi outro entre 50 e 54, sabe? Eu passei a perceber as coisas boas que o Getúlio fez nesse país, porque, na verdade, com todo o defeito que a gente possa achar, ele tirou o povo trabalhador de quase uma vida de escravidão para dar a ele o sentido, sabe, de trabalhador. Então, eu passei a admirar o Getúlio Vargas nesse período. Eu não tenho nada com o Getúlio, não tenho nada, não tenho nem de origem, eu não tenho nada com o Getúlio. Eu acho que o que me deixa entristecido é saber que o Getúlio foi encurralado pela direita brasileira, liderada pelo Lacerda na época, ou seja, encurralado 24 horas por dia, e se o povo tivesse ido para a rua para defender ele não teria se matado. Ou seja, se o povo que foi no enterro dele tivesse ido para a rua antes dele se matar, certamente ele não teria se matado. Então nós temos que compreender isso, sabe? Eu quando tomei a decisão de vir para cá, foi uma decisão muito calculada, porque não faltaram convite para eu sair do Brasil. E eu não, vou lá para o Brasil. Querem me prender, vou para lá. Sabe? Eu só posso brigar aqui dentro, eu não tenho mais idade de ser fugitivo. Eu quero ficar aqui dentro, sabe? E quero provar a minha liberdade. Vai demorar 1 ano, mais 2 anos, mais 3 anos, mais 4 anos. Não precisa ninguém ter dó de mim, não estou doentinho, não. Não estou doentinho, não. Sabe? Não estou doentinho, não sou velhinho, não, apesar da cara de velho, não sou velhinho, não. Sabe? Obviamente que eu poderia dizer, eu vou sair daqui, porque se eu quiser casar, eu tenho que sair daqui logo. Mas a pessoa, sabe, que eu escolhi para isso, tem que saber o compromisso que eu tenho com o povo brasileiro, sabe? Tem que saber que eu não troco esse compromisso do povo por nada desse mundo, por um povo, sabe? Sobretudo para esse povo que está aqui. Eu, quando vejo esse pessoal está aí há 1 ano e 2 meses, todo santo dia, com frio, com calor, sabe? Eu, sinceramente, eu falo, eu não mereço isso. Quando eu vejo um show lá, eu não mereço isso. Quando eu vejo o cara com a camisa Lula livre, eu não mereço isso. Eu só quero disputar. Alguém, Joaquim, Leonora, alguém precisa cobrar todo santo dia do Moro. Apresenta uma prova contra o Lula. Apresenta, Delayol, deixe de ser covarde, apresenta uma prova contra o Lula. Não venha inventar sua convicção. Enfie sua convicção que eu não quero ela. Eu quero uma prova. Sabe? Bom, eles não têm.
E eu estou aqui. O senhor acha que agora, com essa manifestação do Ministério Público, o senhor vai sair daqui? Ah, não sei, querido. Não sei. Deixa eu te contar uma coisa para você. Eu não gosto de alimentar expectativa. Não tem nada pior para um preso do que expectativa frustrada. Sabe? Quando você está livre, você marca um encontro com a namorada ou com um namorado e ele não comparece, você fica puto da vida, você vai no bar tomar uma cachaça, um whisky, coisa você fica normal. Mas quando você está preso, que você tem uma expectativa e ela não acontece, sabe, eu estava aqui quando eu recebi a informação da decisão do juiz do Rio Grande do Sul que eu ia sair. Sabe? Quando o advogado chegou aqui para me contar a história, ele estava entusiasmado. Ele, o presidente, prepara sua roupa que você vai sair daqui. Aí, assim, de repente, eu fui pego de surpresa. Aí eu falei, mas você já conversou lá embaixo, já acertou? Ele não tinha nem conversado lá embaixo, você tem lá que conversar. Quando chegou lá embaixo, o que ele percebeu? O delegado que recebeu a imagem ligou para o Moro. E o Moro falou, não solta. Ligaram para o Gebran, não solta. Ligaram para o Flores, acho que é. Não solta. Sabe? E eu fiquei aqui. Então, sabe, se eu tivesse arrumado a mala, preparado, penteado o cabelo, eu tinha sofrido mais. Então, eu estou aqui. Eu sei que eu sou inocente. E eu aguardo, sabe, tranquilamente, com essa cara que eu estou aqui, sabe, de jovem, aguardo tranquilamente a decisão. Acredito que em algum momento desse processo alguém vai ler, sabe, o inquérito e vai tomar a decisão. Eu posso fazer uma pergunta para vocês que vocês não fizeram? Por que vocês não perguntaram para mim do pacto do Bolsonaro com o presidente da Câmara e o Toffoli? O que o senhor acha desse pacto? Não, Não pode falar. veja, se um presidente da República faz uma reunião com as instituições para discutir, sabe, a governabilidade do país, a tranquilidade, cada um cuida do seu quintal aqui, cada um cuida das suas galinhas, não deixa entrar raposa, vamos tentar, é normal. Mas quando você chama uma reunião e aparece na reunião o presidente da Suprema Corte e a informação que a gente recebe é que o pacto é por conta da reforma, não é crível. Não é crível, como falaria alguns amigos. Por quê? Porque se, sabe, alguém da sociedade brasileira quiser entrar com um recurso contra a reforma, vai entrar na Suprema Corte. E como é que pode? O cara que é presidente vai se sentir impedido ou não? Eu vou repetir. Não brinquem com a democracia. Ela está ameaçada? Eu acho. Está ameaçada. Não brinquem. Tá? O senhor sabe que a entrevista com o senhor tem muito mais horas. Mas... Eles só pediram 2, porra. Na próxima peça 4, com direito ao almoço. E vocês trazem o almoço e eu como aqui. Olha, eu quero agradecer a vocês. Numa entrevista sempre falta muitas perguntas, sempre falta muita resposta. Mas eu quero dizer para vocês da gratidão que eu tenho pelo povo brasileiro e da vontade que eu tenho de estar em liberdade para brigar pelo povo brasileiro. Eu acho que esse governo está destruindo o país, sabe? Está destruindo, está envergonhando o país e, sabe, nós somos governados por gracinha. É ele e o Trump. De qualquer forma, nada de desespero. Nada de desespero, nada de achar que não vale, sabe, lutar. A única coisa que resolve é a luta. É a luta. Sabe? E o povo brasileiro tem direito de lutar para conquistar melhores dias. Obrigado a vocês. Quem é que vai tirar isso aqui, companheiros? Hoje eu estou mais elegante, vocês viram, né? Que a minha roupa estava cheia de mofo, você pediu uma roupa nova aí, ó. Isso aqui. A escola tá saindo.